vocês têm um pouco de paciência, né? E o negócio é o seguinte, cara, ó, eu já vi gente perder vestibular em função de arrumar encrenca. Arrumar encrenca pra se coçar, não pra se coçar. Então assim, ó, amigo, o namorado tá dando pau, ou a namorada tá... Não é a hora, dá o pé na bunda e toca a tua vida pra frente, tem que passar no vestibular. Para de arrumar sarna pra se coçar, bicho. Para de arrumar encrenca, tua vida é perfeita, tem casa, cama, meu Deus, tem tudo. Se não for, se tu perder essa oportunidade por causa de uma bobagem, tu vai te magoar no futuro. Eu já vi gente perder 2, 3 vestibulares, porque bem no final do ano dá pau com o namorado. Ai, eu tô estressado, não consigo mais estudar. E aí perde as estribeiras, para de conseguir se concentrar nas coisas mais simples, tá? Então, gente, ó, se tu vê que tem alguma encrenca rolando, te afasta, cara. Te concentra na única coisa dessa vida que importa pra ti agora, que é dar uma estudadinha e entrar na faculdade. Lá vai acontecer tanta coisa diferente. Eu até recomendei por 3B. O ideal é tu ir para um lugar que tenha pessoas legais, interessantes para tu conversar. E o ideal é a UFSC. Cara, eu já curti outros ambientes de faculdade. Não acredita a diferença que é. Quando eu comecei a fazer a Unisul junto com a UFSC, a Unisul é uma puta de uma faculdade, hein? Dá para se formar lá e ser ótimo em qualquer área. Só que uma coisa que foi marcante para mim, sabe o que era, gente? É que aparentemente era uma baladona à noite, eu estudava à noite. Eu ia pra lá e a impressão que era uma grande festa. Todo mundo arrumado, as meninas maquiadas como se fosse uma balada. E não é o ambiente, gente. Aí a galera toma um trago antes de ir pra aula no barzinho. Como assim? Comer um cocô de manhã cedo? Sabe? Eu vou tomar um trago antes de assistir a aula. Pô, cara, então assim, ó. E aí tu tem um ambiente já que é muito mais chance de ter um filhinho de papai, de ter um cara que é um mala, entendeu? Que é um marrento, e que só vai ser ruim pra quem quer estudar. Na UFSC tu vai de chinelo, cara. Tu vai de chinelo, quer aprender, tá cagando e andando com o resto das coisas, tu mora ali do lado, vai de chinelo, mora com teus amigos, pronto, assiste a tua aula, vai pra biblioteca estudar, tem pessoas que estão interessadas em fazer o mesmo. E no final de semana tu curte tua balada, no meio da semana, de repente na quarta-feira tu dá uma saidinha depois da aula, entendeu? Dorme bem pra ir no dia da aula. Faz isso durante 5 anos, aí o teu canudo tá na mão, e não é um canudo qualquer, é um canudo que te ensina de fato a fazer as coisas, e aí tu aproveita a vida adulta. Aí é um tesão, cara, tu mora sozinho, tá ganhando teu dinheiro, e aí tu aponta o narizinho e vai, cara, eu vou fazer isso, e dane-se o que vão falar, porque aí tu já tá com a tua vida resolvida. Quando tu inverte as ordens, as coisas, que é um pouco de balada antes, tu atrasa o teu vestibular, continua num grupo de pessoas menos maduras que vai te trazer menos, entendeu? E atrasa o teu desenvolvimento pessoal. Te falei da Holanda, lembra da Holanda? Faz 16 anos, vai lá e sai da casa dos pais se quiser. Fez 16 anos, tem boas notas, tu vai no órgão do governo, o governo te paga um aluguel para tu sair da casa dos seus pais. O governo holandês sabe da importância de tu sair da casa dos pais para tu ser adulto. Que loucura, né? Imagina um país estimulando os jovens de 16 anos a abandonar os pais em casa. Porque eles sabem da consequência na vida da pessoa. Que a pessoa amadurece quando esfrega a própria privada, quando limpa o próprio chão, quando organiza a própria vida. Antes disso, tu não é adulto. Teu pai está fazendo as coisas por ti, pensa por ti, age por ti. Aí mãe está faltando isso, vai lá fazer por ti. Como assim? Deixa se virar. Aí fica adulto, tá? Então, ó, não deixa coisas perturbarem a tua concentração, senão tu sabe o que acontece. Beleza? Certo? Vamos que vamos. Ó, a aulinha de hoje é uma aulinha bem importante. E ela é uma aula, ela é simples de compreender, mas eu preciso da tua concentração desde agora. Fazer uma pergunta, hein? Espero que eu não me surpreenda. Qual é a queda de tensão neste resistor? Qual voltagem está atuando nesse resistor? Qual é a DTP? Tu acredita que um ano atrás, ou dois anos atrás, eu fiz essa pergunta, mais ou menos nessa época do ano, e ninguém me respondeu de um terceirão com mais de 70 pessoas? Nenhum me respondeu. Pena que eu não filmava a aula, mas que precisava ver o Homem Bravo daquele dia, cara. Eu esmurrei tanto o quadro, puta que pariu, ninguém! E ninguém, nenhuma pessoa teria capacidade de fazer V igual a R vezes I, 10 vezes 3. Aí eu tive um treco, eu tive uma síncope nervosa, fiquei uma semana para me recuperar daquele susto. Porque, claro, cara, imagina, ficou derramando meu suor na galera lá durante semanas e o cara não aprendeu isso. Eu fiquei bem magoado, e que bom que eu vi um monte de gente falando 30 volts, que legal. Bem simples, né, galera? Eu encostei na câmera. Não tem problema, tá enquadrado. Obrigado, querido. Ótimo, potência.
potência dissipada. Nesse caso, ó, nós temos três possibilidades, né? A forma original e os dois filhotinhos. Qualquer uma serve, certo? Então primeiro a gente pode fazer com P igual a V vezes I. A voltagem é 30 e o I é 3, que deu 90 watts. Vamos usar as outras só para garantir. P igual R vezes I ao quadrado. Quem é o R? 10. 3 ao quadrado vezes 10, 90. Terceira e última. P igual V ao quadrado sobre R. V, 30 ao quadrado sobre 10. 30 vezes 30, 900 dividido por 10? 90. Bom, que legal. Acabamos usando para mostrar que as três fórmulas funcionam igual, né? Não interessa qual que tu quer usar ou prefere usar. Show de bola. Então, três maneiras de calcular a potência dissipada. Demos uma revisadinha. Mas hoje a ideia é outra. Eu preciso te contar uma verdade que é um pouco dura de acreditar e de ficar sabendo. As tuas pilhas têm quantos volts mesmo? Aquelas que tu usa no dia? 1,5. Parabéns. 1,5 volts. É uma coisa, né, que às vezes realmente vale a pena tu observar as coisas que tu usa no dia a dia. Dar uma olhadinha, né, nas informações, nas coisas que tu usa. É bacana, é fundamental pro vestibular saber que uma pilha tem 1,5 volts. E a grande, professor? 1,5 volts. A minúscula, a palito? 1,5 volts. Exato, que boa pergunta. É que a pilha grande tem uma menor resistência interna. Certo? Claro, ela é mais grossa, tem mais lugar para passar corrente, né? Então a corrente passa por ela mais fácil. E como ela é maior, fica mais tempo funcionando. Então tem mais energia armazenada, certo? Mas libera a energia com os mesmos 1,5 volts. Certo? E tem menos resistência interna. Ótimo, né? Uma ótima pergunta. Pessoal, e aqui está o esboço de uma bateria, de uma pilha, ou até de uma usina nuclear ou hidrelétrica. Qualquer gerador de energia tu pode representar com um sistema simples como esse. Pois não, amigo? Legal, ótima pergunta. Na verdade tem a ver com a maneira como ela armazena energia. Algumas pilhas, elas armazenam energia com dois elementos químicos que, ao reagir, geram um composto que é praticamente indissociável, certo? Aí mesmo que tu colocasse uma energia imensa no sentido oposto, não ia conseguir separar aqueles átomos que se ligaram para fazê-los voltar aos seus polos. Já as pilhas recarregáveis, ela é feita com uma reação reversível. Os átomos, né, mudam de carga elétrica, gerando a energia, e depois, quando tu coloca uma fonte de tensão invertida lá, tu separa esses átomos, devolve a carga para eles e eles voltam a ser acumulados de onde vieram. Então, na verdade, é o tipo de material que tu usa para fabricar pilha. Quem pode te dar detalhes de tipos de materiais, inclusive, eu acredito que o professor de química, ele deve ter de cabeça os materiais que fazem parte de cada tipo de pilha. Certo? Ótima pergunta. Fala aí. Pode, ela vai explodir. Pode colocar, ela vai explodir provavelmente, certo? Tá? E se tiver alguém perto, pode ser perigoso. Há casos de cegueira, né? Há casos de cortes, tá? Porque na verdade, o que vai acontecer? Aquela energia que tu está jogando em cima dela, que era para separar as moléculas e, né, os átomos ali para seus lugares e recarregar ela não vai estar sendo suficiente para fazer isso. Mas como vai ter corrente elétrica atravessando a pilha, vai ter calor sendo gerado por efeito Joule, não é isso? E como a pilha é selada, esse calor tende a inchar a pilha e se ela estiver bem compactada, pode haver uma mini explosãozinha. É um pouco perigoso, não recomendo. Galerinha, olha só, mas assim, a cada 10 pilhas que for fazer isso, uma vai estourar para valer, entendeu? Então é bom não arriscar, certo? Pessoal, olha só, o que eu quero hoje é te mostrar por que aqueles 1,5 volts da pilha tu nunca usa. Sempre que tu usa a tua pilha, tu usa menos que 1,5 volts. Sempre. A bateria do carro, quantos volts? 12. Mas sempre que tu usa a bateria, ela nunca te devolve 12 volts. Nunca, nunca. Ela só tem 12 volts desligada. Ligou, é menos que 12. Que viagem, né? A tomada, quantos volts? Só se tu não usar nada nela. Porque se tu usar alguma coisa nela, já cai de 220 volts. O que eu estou dizendo, meu amigo, é que até então eu estava te mentindo. Eu falava que o cara tinha 20 volts, ele tinha 20 volts para sempre e acabou, né? Mas é mentira! É mentira. Então, na verdade, tu vai ter que enriquecer os teus conhecimentos de física para poder entender o funcionamento de uma mísera pilha. Porque todo gerador de energia, ele tem um dispositivo dentro dele que gera energia, que é chamada de força eletromotriz. Justo esse nome aí,
força eletromotriz, a força que movimenta os elétrons, pode se pensar dessa maneira. Tudo bem? Só que a pilha não é condutora de energia. Se tem um condutor lá dentro, por mais condutor que ele seja, ele não tem uma certa resistênciazinha? Pois é, cara, então todo gerador, apesar de ter uma força eletromotriz que gera energia, ele tem uma resistência interna. E quando a corrente percorre uma resistência, tu acabou de me falar que tem uma queda de tensão. Calculasse inclusive para mim uma, não foi? Como é que a gente calcula uma queda de tensão em cima de um resistor? Isso, é R vezes I, não é isso? R vezes I, é sim prático para calcular uma queda de tensão. Porém, se esse sujeito é um gerador de energia, ele tem que me disponibilizar uma certa voltagem do ponto A para o ponto B, não é isso? Eu quero descobrir como é que se calcula essa voltagem que nós vamos aproveitar de verdade. Porque até então, quando tu compra uma pilha, uma bateria, um gerador, tu compra pela... Muito obrigado, amigo. Muito obrigado. Deixa eu ver. Força eletromotriz. Eu queria que tu falasse força eletromotriz, cara. Sabe por quê? Porque se tu não fala, não vai pro cérebro, tu não aprende. Quem fica assim na aula, ó, não aprende. Quem fala força eletromotriz como um colega, aprende. Parabéns, colega. Muito bom. Então, olha só. E tu tá quase aprendendo, né? Só meio ano nós estamos juntos. Uma hora tu entende, Otávio. Tu vai aprender a aprender a aula. É isso aí. Como é que é mesmo? Força eletromotriz. Ah, show de bola. Muito obrigado, muito obrigado. Então, olha só. A voltagem que vai sobrar nos polos é aquilo que está sendo gerado, menos o que está sendo perdido. Faz sentido, né? Eu gero, mas perco uma parte por ser condutor e ter resistência. Quanto que vai ser perdido aqui? Claro, R vezes I, é assim que se calcula uma queda de tensão. Ou seja, cara, essa equação ela é óbvia. Ela é óbvia. A voltagem que sobra nos polos do gerador é aquilo que ele gera internamente, menos aquilo que ele perdeu, que é o R vezes I dentro dele. Certo? Então não tem nada demais. Se eu for fazer o gráfico dessa equação, fica como? Já que não tem nada elevado ao quadrado. Uma reta. É uma reta. Eu vou fazer o gráfico da voltagem que ele disponibiliza nos polos em função da corrente que o atravessa. Quando o I é zero, bota zero mentalmente ali para mim, a voltagem fica a própria? Então quando o I é zero, a voltagem fica a própria força eletromotriz, que é quando a bateria está desligada. A desligada, realmente, tu mede, dá 12 volts. Só que se tu ligar qualquer coisa, uma pilha, uma lâmpada, ou qualquer outra coisa, já vai cair. Porque se esse cara aqui não é zero, um númerozinho vezes o outro vai dar um certo valor que vai diminuir do valor original. Então ela vai caindo. Vai caindo. E já que é uma reta, né, vai bater nesse ponto aqui. Esse ponto aqui é um ponto muito importante a gente conhecer ele. É a máxima corrente que pode atravessar o gerador. Tudo bem para vocês? Só que essa corrente é uma corrente que a gente nunca usa ela. Ela é uma situação inútil. Qual é essa situação? É como eu pegar um pedaço de fio e conectar os dois polos da bateria. Ó. Quando eu conectar os dois polos da bateria com um pedaço de fio, vai dar um curto circuito na bateria. Toda a energia da bateria vai estar sendo usada para circular a corrente por dentro dela. Eu não vou estar aproveitando aquilo. Essa corrente, então, chama-se ICC. Corrente de curto circuito. Galera, qual é a voltagem que a bateria está disponibilizando no momento da corrente de curto circuito? Parabéns, olha lá, aquele ponto lá está conectado com a voltagem zero. Portanto, como é que eu vou determinar a corrente de curto-circuito a partir desta equação? Igual a zero. Igual a zero. O V, né, que é o V dos polos, vai ficar zero. Aí pronto, é só isolar o I. Menos passa para cá? Mais. Está multiplicando, passa? Então o ICC, a corrente de curto-circuito, é a força dividido pela resistência interna. Muito obrigado, do gerador. Simples assim. Agora, ó, eles te fornecem essa, tá, gente? Que essa aqui é a famosa equação do gerador. Equação do gerador. Essa aqui eles te fornecem. Só que a corrente de curto-circuito não. Certo? Porque a corrente de curto-circuito tem que saber. O que é fazer um curto-circuito? É pegar os polos da bateria e conectá-los. Se eu conectei os polos da bateria com fio, qual é a diferença de potencial entre A e B? Nenhuma, porque o fio anula essa diferença de potencial, né? Aí é zero. Tu bota no V zero e isola o I, que é a corrente que tu quer achar. Faz sentido, né? Toda a força eletromotriz, que é a voltagem,
está atuando em cima apenas da resistência interna da bateria. Utilidade, nenhuma. Ou ver a bateria explodir, também dá para fazer explodir a bateria do carro do papai, é igual. É só pegar um fio, conectar um fio grosso, conectar um polo ao outro e deixar lá e se afastar, porque aí a paulada vai ser grande. Mesmo fenômeno, a bateria é toda selada. Aliás, acho que a bateria tem que ser daquelas sem manutenção. Porque a bateria convencional, aquela que tem as portinhas para botar água de bateria ali dentro, né? Vai soltar aquelas tampinhas e não vai dar uma explosão tão legal. Para a explosão ser legal, teria que ser uma bateria selada. Aquelas livre de manutenção. Aquela que tem uma luzinha brilhantezinha em cima. Aí, ó, pega um fio bem grosso, conecta nos dois polos da bateria e sai de perto. Já vai começar o faisqueiro para tudo pelado, né? E vai esquentando, esquentando, esquentando. Com a bateria selada e gases se formarão lá dentro a alta temperatura e alta pressão. Daqui a pouco, bum! E aí é um pouco mais perigoso que a pilha. Eu diria, bem mais perigoso. Certo? Não, ó, é sacanagem, tá, galera? Por favor, né? Morre um cara, imagina, um cara morre brincando isso em casa, como é que eu vou sobreviver? Pelo amor de Deus. Tá? Então, ó, sem sacanagem, vamos fazer isso. Como é que é? Por que foi zero a diferença potencial? Não, porque isso acontece de ter essa diferença. De tu não usar toda a Legal, ó. Pessoal, a pergunta é absolutamente justa. Olha só. Quando tu compra uma bateria, tu compra, no rótulo dela está escrita a força eletromotriz. Ou seja, é o que ela poderia disponibilizar se não passasse nenhuma gota de corrente por dentro dela. Aí a bateria ela tem uma certa resistência interna. Vamos pensar lá que ela tem uma resistência interna de 2 ohms. Quando passar por dentro dela 0,5 ampere, ela continua gerando 1,5 volts, que é o que tu comprou. Porém, ela tem a sua resistência interna. Vamos calcular quantos volts ela está perdendo aqui, galera? V igual a R vezes I. V igual, o R é 2 e o I que passa a pilha quer dizer que ela está perdendo 1 volt dentro dela própria. Ela continua gerando 1,5 volts, mas como ela tem resistência interna e vai passar corrente elétrica, vai ter perda de energia dentro dela própria. Olha que porcaria. E aí ela vai perder quanto? 1 volt. Quanto é que vai sobrar? Só 0,5, tu vê. Né? Porque sempre que um condutor é percorrido por corrente elétrica, já que todo condutor tem resistência, sempre vai haver uma queda de tensão. Certo? É por isso, lamentável. Enquanto a gente não arrumar uma tecnologia de achar materiais supercondutores que não tenham resistência interna nenhuma, sempre vai ser assim, sempre vai ter uma queda. Quanto mais tu precisar da bateria, olha que sacanagem, quanto mais tu precisar, menor a voltagem que ela disponibiliza. Ou seja, o engenheiro, quando ele projetou 12 volts na bateria do carro, ele sabe que quando girar o motor de arranque vai usar só 6 volts. A gente projeta as baterias para usar ela na metade da corrente de curto-circuito e na metade da força eletromotriz. Então deu 1,5 volts na pilha. É o que tu compra para não precisar raciocinar na hora de comprar. Mas na hora que tu aperta o botão do controle remoto, a voltagem deve cair lá para 0,75 volts, no momento que ela está sendo usada de verdade. Beleza? Certo? Sim, é justamente por isso que a gente faz na metade, porque o rendimento dela vai ser o melhor naquele momento. Que bom que tu falou isso que eu posso falar de rendimento. Na verdade, existem já baterias um pouco mais modernas, um pouco mais potentes que as que nós estamos acostumados a usar. Os primeiros carros elétricos, a bateria continua sendo que nem a do nosso celular, só que são gigantescas. Por isso, mais da metade do peso do carro elétrico é basicamente baterias. Só que estão chegando baterias cada vez mais poderosas, que usam processos diferentes. A NASA, por exemplo, ela tem baterias já há décadas, baterias minúsculas com 10 mil volts. Sim, a bateria, 10 mil volts aquela porcaria tem. É uma bateria feita de um processo totalmente diferente, só que ainda é uma tecnologia muito cara. Porém, ontem vinha eu de trator, ontem era um carro decente que estava vindo, tá? E aí um carrinho elétrico, cara, com a placa de São Paulo, mas eu nunca vi, era a metade do Smart. A metade do Smart, um cara dentro com outro banco do lado, e uma plaquinha de São Paulo e lá escrito 100% elétrico. Dava a impressão de ser um projeto nacional até, certo? E o carinha lá bem feliz com o carrinho dele. E é a saída, né? Não tem jeito, né? Daqui a algumas décadas nossos carros terão que ser elétricos com o aquecimento que o automóvel gera, os gases que são cancerígenos. Eu fico louco isso. A galera sempre preocupada, ai, não sei o que dá câncer, ai, alimentação não sei o que dá câncer. E a fumaça do grande descarga é sabidamente cancerígena, a gente passa do lado do carro, aspira a fumaça do carro e bem feliz. Né? Que estranho isso, por que a preocupação tão grande com a gordura na alimentação quando a gente está respirando fumaça cancerígena o dia todo? Estranho isso, né? A galera não fala sobre isso, é uma coisa que vai precisar ser resolvida, sem dúvida nenhuma. Galerinha, olha só,
fez uma colocação que me alertou para outros aspectos da aula, muito importantes. Duas colocações importantes. Na abertura da aula, o amigo falou sobre potência. Eu tenho 3 tipos de potência para te perguntar em cima do gerador. A potência fornecida pelo gerador, a potência gerada e a potência dissipada. É isso que a gente precisa saber calcular. Vamos primeiro pensar na potência dissipada. Onde é que está havendo dissipação de energia? Dentro da bateria, em que dispositivo dentro da bateria? Na resistência interna, no resistor interno. E aí, qual das fórmulas é mais legal para calcular a potência usando R e I? R vezes I ao quadrado. Só que eu não vou usar Rzão para não confundir com qualquer resistência. Rzinho porque estou falando da resistência interna. Então pronto, ó. E assim, gente, não pense que no vestibular tu ganha a fórmula P igual a Rzão vezes I ao quadrado e P igual a Rzinho vezes I ao quadrado. Tu ganha no máximo P igual a R vezes I ao quadrado. Tem que saber. Estou olhando para um gerador, quero a potência dissipada. Quem dissipa? O resistor, por efeito Joule, certo? Então por isso, basta pegar a fórmula da potência no lugar do R e colocar o R interno, a resistência interna. Por isso, Rzinho. Se eu falar em potência gerada, quem é que está gerando? Parabéns, quem gera é a força eletromotriz. E aí, como é que faz para calcular a potência usando DDP e corrente? Força eletromotriz vezes. Parabéns, é V vezes I, e já que o V é a força, é uma DDP, força eletromotriz vezes I. Tu não ganha essa fórmula, cara, tu ganha essa. E aí tem que saber, quem gera é a força eletromotriz, então no lugar do V, de volts, eu coloco o Ezinho, que é a força eletromotriz que representa a voltagem. Então só faltou a potência fornecida ao circuito, que também é chamada de potência útil. Como é que será que eu vou determinar a potência útil? Volts vezes I. Continua sendo V vezes I, galera, só que qual V é esse? Olhando pra cá, ó, olhando pra cá ou olhando pra cá, qual V é esse? É o que usa nos polos, não é isso? Qual é a voltagem dos polos? Eu chamei de VAB, porque eu chamei os polos de A e de B, né? Pra gente poder relacionar uma coisa com a outra. VAB. Então, na verdade, pessoal, isso aqui é uma coisa perigosa. O aluno olha isso e acha que são fórmulas novas. Não. São as fórmulas velhas aplicadas em pontos novos. Certo? A fórmula P igual a R vezes I ao quadrado já é, né, nossa amiga desde a aula passada. A gente só aplicou ela dentro de quem dissipa energia, o resistor. V vezes I é uma fórmula que a gente já tem usado. Como eu queria a potência gerada, no lugar do V eu coloquei a voltagem que está sendo gerada, a força eletromotriz. Potência útil é o que eu aproveito está nos polos. Então eu vou colocar no lugar do V, o V dos polos, VAB. Professor, já que VAB é igual a E menos R vezes I, eu não posso substituir uma dentro da outra? Pode, vai dar uma equação de segundo grau. Certo? Com a concavidade voltada para baixo. Aí dá até para determinar o vértice dela e ver qual é a potência máxima, né? Certo? Vamos fazer isso então. Vamos aproveitar os nossos conceitos de equação de segundo grau para determinar matematicamente onde é que é a máxima potência de um gerador. Aliás, já que estamos aqui, como é que se calcula rendimento para relembrar a termodinâmica? Vocês estão pensando no Carnot, legal? Mas assim, ó, a ideia geral de rendimento, até de aplicação financeira, como é que é a regra? Investimento sobre lucro, não. Isso, é o lucro sobre investimento. Porque assim, se tu fizer investimento sobre lucro, o lucro geralmente é bem menor que o investimento, né? Aí vai dar um número muito grande, uma porcentagem, né? Não pode uma aplicação qualquer dar uma porcentagem, né, de 200, 300%. Então é o lucro, que é o menorzinho, dividido pelo investimento total. Aí dá 0, alguma coisa, que se tu quiser passar uma porcentagem, basta multiplicar por 100, certo? Então vamos ver o seguinte, se eu quiser calcular o rendimento de um gerador, vamos ver como é que nós faríamos. Rendimento. Isso, se fosse na máquina térmica, como era lucro sobre investimento, era trabalho sobre calor. Só que qual é o lucro que eu espero de um gerador? É a energia gerada, a dissipada ou a útil? Claro que eu vou poder utilizar a energia útil ou potência útil. Potência útil. E qual é o investimento?
E isso é o que é gerado, é a potência gerada. Podemos chamar aqui, né, PD de dissipada, PG de gerada e PU de útil. Qual era a fórmula da potência útil? Isso, VAB vezes I. E da potência gerada? Vezes I. Corta aí com I. Para tu calcular o rendimento numa certa situação do teu gerador, tu pega a voltagem que ele fornece de fato e divide pela força eletromotriz. Aí tu calcula o rendimento. Nada demais. E já que o pessoal estava entrando na onda da potência máxima, vamos ver. Potência útil. O que é potência útil? É VAB vezes I. E quem é o VAB pela equação do gerador? E menos R vezes I, que está multiplicando I, fazendo o chuveirinho. Potência útil, E vezes I, menos R vezes I ao quadrado. E já que isso aí tem um gráfico que é uma parábola, com a concavidade voltada para baixo, se eu fosse fazer esse gráfico, vamos ver como é que ia ficar. Para a gente ver como é que determina a potência máxima. E galera, relaxa. Depois eu vou te dar uma maneira de achar a potência máxima aí, bem mais fácil, tá? Eu estou fazendo a definição completa até para poder estudar pela apostila, mas depois eu vou dar um macetezinho, relaxa. Então, ó, se eu for fazer o gráfico da potência com a corrente, já que é uma parábola com cavidade voltada para baixo, esse é o esboço do gráfico. E a potência máxima é justamente a potência que ocorre nesse momento aqui, ó. Temos que descobrir que I é esse. Tu podes lembrar que esse I é o vértice, não é isso? É o X do vértice. Como é que você determina o X do vértice? Isso, o I para a potência máxima é menos B sobre 2A. O B é esse cara aqui, né? E o X é o I, né? Então B é esse aqui, menos B dividido por 2 vezes A. Duas vezes A. Então vai ficar menos 2R, porque tem um negativo ali. Menos com menos? Então a corrente que vai gerar a potência máxima ficou menos com menos E sobre 2R. Mas vem cá, quem era E sobre R? A corrente de curto-circuito, que era a máxima corrente possível, não é isso? Eu não tinha te comentado que a gente usava na metade? Olha ali, apareceu sobre 2. Não é a metade da corrente de curto-circuito? Então melhor do que deduzir tudo isso, tem que lembrar do vértice, tem que estudar matemática, né? Mas melhor do que tudo isso é só lembrar que para ter potência máxima, o gerador tem que ser usado bem na metade da corrente de curto-circuito. E portanto a voltagem tem que dar a metade da força eletromotriz, né? Certo? É uma retinha, né? Se isso aqui é a metade, tem que dar a metade aqui também, né? Certo? De qualquer maneira, vamos ver como é que vai ficar. Eu vou pegar a fórmula da potência e vou jogar no lugar do I o X do vértice, não é isso? Que aí eu vou calcular o Y do vértice, que é justamente o que eu quero. A potência máxima. E que multiplica. Quem é o I? E sobre 2R menos R que multiplica I ao quadrado. E sobre 2R ao quadrado. A potência útil máxima vai ficar E vezes E ao quadrado sobre 2R menos E ao quadrado 4R. Esse R eu posso eliminar aqui, concorda comigo? E o mínimo entre 2R e 4R, 4R divide pelo de baixo, Multiplica pelo de cima. divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Finalmente, depois de uma continha bem bonitinha, potência máxima de um gerador pode ser calculado por E ao quadrado sobre 4R. Ó, professor, não, aí ficou pesado. Não, calma. Potência não é V vezes I, gente? Maneira rápida então, ó, maneira bonita tu viu, usando matemática de verdade. Maneira rápida. Se tu lembra que potência é V vezes I e sabe que um gerador a gente usa bem na metade, bem no meio, é a metade da força eletromotriz, E sobre... E a metade da corrente de curto-circuito, E sobre R, vai ficar E sobre 2R. E vezes E? 2 vezes 2R? 4R. Oh, bem melhor, hein? Vice? Então, ó, a gente fez o estudo completo, bonitinho, até para poder entender a apostila, que a apostila fez isso também, bem bonito. Só que se tu quiser agilizar e ele te perguntar a potência máxima, pega a fórmula da potência e usa bem no meio. Metade da força eletromotriz, metade da corrente de curto-circuito. Puf, nasce a fórmula bem rapidinho, certo? Show de bola. Curiosidade, quando dobra-se a força eletromotriz de um gerador, o que acontece com a sua potência máxima?
Quadruplica. Se a força eletromotriz se reduz 5 vezes, é a potência máxima? Diminui 25, né? Porque eu reduzi a força eletromotriz, né? Só para finalizar. Aumenta a resistência interna 3 vezes. O que acontece com a potência? Diminui 3. Não está elevado ao quadrado dessa vez? Galera, vocês não podem responder ao Léo. Tem que olhar para a fórmula e pensar. Certo? O Léo é de qualquer maneira, sabe, né? Então, ó. Né? De repente acho que o Léo vai jogar. Ó, então. O R não está elevado ao quadrado e está na parte de baixo. Então, quando ele aumenta, o resultado é inversamente proporcional. Se triplicou a resistência interna, cai 3 vezes a potência máxima. Se caiu pela metade a resistência interna, dobra a potência máxima. Tudo bem para vocês? Esse raciocínio é bem importante. Legal, demos uma bela adiantada nessa parte de geradores. De repente vamos fazer um exercíciozinho, né? Pra gente não achar que é difícil. A gente viu tanta coisa aí, pode achar que é difícil e não é não. Vou te provar.